A obra de Cristo fala sobre a missão que Cristo lhe deu para pregar o Evangelho aos colossenses, aos gentios. Os colossenses são gentios, isso nós temos que entender. O capítulo 2, o ensinamento do capítulo 2 vai se tratar acerca, Paulo contrastando o Evangelho com outras ideias que estavam fervilhando dentro da igreja. Outras ramificações, por exemplo, o gnosticismo, o asceticismo, coisas que estavam surgindo dentro do contexto da igreja em Colossos. É muito mais fácil surgir essas heresias, essas coisas dentro do contexto gentil, pelo fato de que ela já está mesclada com outras ideias, com outras filosofias, e o poder do Evangelho, ele pode ser constatado onde? Em vidas transformadas, daqueles que de fato entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Aqueles que se tornam cativos dessa filosofia que Paulo estava fazendo essa apologética, descobrem que eles são incapazes. Você pode ter a melhor filosofia, pode ser a melhor organização, pode ser a melhor dicção, pode ser a melhor lógica, mas ela não é suficiente para conter os impulsos da carne. Paulo estava falando isso. Mas o poder do Evangelho é o único poder que pode matar a nossa carne, e pode fazer com que nós não estejamos mais inclinados ao pecado. O capítulo 3 vai falar de prática, Paulo faz lembrar o tipo de mentalidade e de comportamento que eles deveriam ter agora que eles eram cristãos. E no capítulo 4, então, Paulo ele termina informando a igreja de Colossos de algumas coisas que estavam acontecendo e fazendo algumas saudações. Então, hoje nós vamos expor Colossenses, do versículo 24 em diante. E começa falando algo que é uma marca de um servo de Cristo. O que Paulo estava fazendo em favor aos colossenses? Paulo, ele estava dizendo aqui no verso 24, ele disse que ele estava se alegrando pelos sofrimentos que ele estava tendo pela igreja aos Colossos. E ele continua dizendo, e preencho o que me resta das aflições de Cristo. Aqui nós temos que entender que Paulo não estava falando das aflições que Cristo passou na cruz. Paulo ele não estava se comparando ao sofrimento que Jesus estava, que Jesus sofreu quando ele estava indo para a cruz. Paulo ele não estava ensinando nenhum tipo de pagamento pelo, vamos dizer assim, ele sofre e logo então ele tinha as mesmas características que Jesus, que isso, não, Paulo estava dizendo que essas aflições que Cristo também teve em seu ministério sobre a terra, perseguição, as calúnias, a pressão, a opressão que Jesus também sofria naturalmente, Paulo estava compartilhando esses mesmos sofrimentos em favor de quem? Em favor da igreja. O sofrimento em favor da igreja. Nós sofremos por causa da igreja. A partir do momento que você se une à igreja local, a partir do momento que você confessa o nome de Cristo e você se une à igreja local, automaticamente você vai começar a padecer sofrimentos, aflições por você pertencer ao corpo de Cristo, até porque nós tornamos, vamos assim dizer, um corpo estranho neste mundo. Nós somos anormais a este mundo. Você começa a notar que você pensa diferente, que você é diferente quando você começa a se inserir neste mundo. E isso é algo que, por experiência pessoal, aconteceu comigo nesses últimos tempos. Quando eu voltei ao mercado de trabalho, ao trabalho braçal, vamos assim dizer, você começa a ver como esse mundo ele está fundado em seus pecados. Como os vícios domaram as pessoas. E isso é algo, e você começa a se sentir um corpo estranho, é porque você faz parte do corpo de Cristo. E naturalmente esse mundo, se ele pudesse, ele empurraria-nos para fora, ele nos expulsaria.
E por isso que nós sofremos essas aflições. Paulo estava falando isso. Paulo estava dizendo, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Sabe onde é que Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Colossenses? Ele estava preso. Ele estava em uma prisão romana. E esses sofrimentos, ele pôde ver que esse sofrimento que ele estava passando estava beneficiando a igreja. Ele estava podendo escrever essa carta, né? Então Paulo está dizendo, esse sofrimento que eu estou padecendo, isso é para vocês. E ele diz, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Essas aflições ainda não estão completas. Jesus, ele ministra a sua igreja. Nós não podemos estar alheios, nós não podemos pensar de que Jesus ele não participa dos sofrimentos que nós também padecemos. Mas, assim como nós disciplinamos os nossos filhos, e isso também nos causa, muitas vezes, dor, Jesus ele também disciplina e ele nos expõe, muitas vezes, ao sofrimento para nos instruir, para nos disciplinar. Paulo ele não estava atribuindo de que o sofrimento que ele estava passando tinha algum valor expiatório, tinha algum valor, como nós dizemos, nós temos esse linguajar entre nós. Parece que quando uma coisa está acontecendo de errado, nós dizemos, eu estou pagando pelos meus pecados. Não, nenhum sofrimento é possível pagar o nosso pecado. O único sofrimento que de fato pagou foi o sofrimento de Cristo na cruz. Nós não pagamos os nossos pecados. Então, em favor da igreja, Paulo ele não sofreu por si só. Os ascetas, por exemplo, que era uma linha de pensamentos, de pessoas que estavam eles se concentravam em sua santidade, em seu crescimento espiritual, em sua perfeição. Paulo ele apenas seguiu os passos de Jesus e era uma pessoa centrada nos outros. Muitas vezes nós pensamos em nós, mas quando nós estamos no corpo de Cristo, nós pensamos no total, no corpo. Nós não somos independentes, nós estamos interligados no corpo. Nós fizemos parte do corpo de Cristo. Você vai olhar para a mão e você vai dizer, poxa, o dedo mindinho, se escolhesse cortar um dedo, qual dedo se fosse uma opção, olha, você continua a viver, qual dedo a condição seria cortar um dedo, qual dedo seria menos interessante? Nós olhamos para o pequeno, mas ele também é importante. Ele também é importante. Nós não queremos... Então, e tu sabe que se nós perfurarmos o nosso dedo mindinho, e ali entrar uma bactéria, ele inflama todo o corpo. E sabe que isso é interessante? Assim somos nós dentro do contexto da igreja. Nós somos importantes para a igreja local. Então, Paulo, ele é servo da igreja, o verso 25 diz, o qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Paulo, mais uma vez, ele afirma que diz, olha, eu não fui separado por homens, eu não fui chamado por homens, eu fui chamado por Deus, eu me tornei ministro, servo de Cristo, do corpo de Cristo. Ele não tomou essa decisão por iniciativa própria. Eu sempre digo assim, se fosse por iniciativa própria, eu não estaria pregando para uma igreja, eu não estaria pastoreando uma igreja. Mas isso é um chamado de Deus, isso foi a mordomia de Deus, Deus nos colocou nesta posição, assim como Paulo está afirmando, ele foi colocado nessa posição por Deus, ele não se colocou lá. E a palavra de Deus, a qual é tão defendida por Paulo, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, os quais Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos.
esse mistério aqui, ele não é um enigma. Muitas vezes, nós temos muitas linhas dentro do contexto teológico, muitas trabalham com numerologia dentro da Bíblia, tratando a Bíblia como se fosse um enigma. Muitos doutores, eles vêm e dizem: olha, o que eu descobri, o mistério da Bíblia. Não, a Bíblia, o mistério que Paulo está se referindo, não é um enigma. Não é algo que, Deus, agora você só vai descobrir se você for muito inteligente. Não, isso é uma verdade que só pode ser conhecida por revelação, não por intuição. Deus, Ele revela através da sua palavra. Agora, isso pode ser conhecido. Quem sabe, os nossos irmãos ali no Antigo Testamento, eles estiveram na expectativa da promessa, na vinda de Cristo. Eles, quem sabe, não conseguiram entender o desdobramento de como isso iria acontecer, de como seria que depois que Jesus viesse. Nós agora conseguimos entender por causa da palavra de Deus e por causa da vinda de Cristo, né? Então, isso foi revelado aos seus santos durante épocas e gerações. Os planos de Deus, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, quem sabe não foram tão claros, quem sabe as pessoas não entenderam. Então, o mistério específico que Paulo está se tratando aqui acerca da sua palavra fala sobre a obra de Jesus e seu povo, né? O plano de Deus para a sua igreja. E Deus havia planejado conceder aos gentios esse privilégio. Porque se você olhar dentro do contexto bíblico, de Gênesis a Malaquias, estava se tratando acerca de um povo só. Agora está se tratando do mundo inteiro. Esse mistério estava guardado às nações, ele estava encoberto às nações. Agora Paulo, ele é um ministro dentro da dispensação de Deus. Deus colocou Paulo para ser então o apóstolo aos gentios, para pregar aos gentios. E isso é maravilhoso, porque isso começa um desdobramento. Graças a isso, essa mensagem ela chegou até nós. Então, esse privilégio de tornar os gentios povo, cumprindo aquela palavra, Jesus, ele veio para os seus não receberam, e então essa palavra ela se chegou a nós. Não é que foi uma surpresa para Deus, Deus já sabia, por isso é um mistério que foi revelado agora. 27 vai dizer: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério dentre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A eles quis Deus dar a conhecer. É uma vontade de Deus. A Bíblia ela é maravilhosa, né? Se nós vamos ler em outra versão, quem sabe, né? A versão que muitas pessoas elas não conseguem ler desta maneira e entender desta maneira, né? Aqui muitos vão ler assim, vão dizer assim: aos quais o homem quis dar a conhecer. Não, a Bíblia diz: aos quais, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Deus escolheu pessoas, Deus escolheu povos, Deus escolheu pessoas de todas as línguas, povos e nações, e Ele quis dar a conhecer esse mistério, e você também conhece esse mistério, porque Deus escolheu você. Deus quis, nós não queríamos de fato. Então, entre os gentios, isso é algo maravilhoso para nós compreendermos. Jesus, ele habitaria em nós. Jesus, ele viria a nós. Essa é a maior maravilha para Paulo, que Deus incluiu os gentios na sua graça redentora. Até Pedro, se nós olharmos dentro do entendimento de Pedro, não, Jesus é dos judeus. Não, de jeito nenhum, Paulo.
Mas Paulo ele foi e pregou esse mistério aos gentios, e Deus começou uma grande obra, e ela continua até hoje, e essa mensagem ela será anunciada até todas as nações. Isso significa, né, que Deus é revelado a nós em Jesus, em Jesus. Os teólogos clássicos eles vão usar uma versão, um termo latino que vai dizer assim: o Deus absconditus, quer dizer, Deus oculto, o Deus que não pode ser visto, Deus que não pode ser conhecido claramente, mas existe outro termo, Deus revelatus, Deus revelado. Deus ele se revelou a nós. Ele não é um Deus oculto, é um Deus que se relaciona conosco. Então, Cristo é a esperança. Nós somos a morada de Cristo. É como nós já usamos essa palavra. Nós fizemos parte do corpo de Cristo. Nós fizemos parte. E agora Paulo ele está se direcionando para finalizar essa parte, né? No versículo 28, Paulo ele vai ensinar qual era o lema desse propósito, desse mistério, como é que nós poderíamos nos manter fiéis a esse mistério. Verso 28 diz assim: a qual nós anunciamos, proclamamos, diz uma outra versão. Nós o proclamamos advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Como é que nós vamos alcançar a perfeição? Começa primeiro proclamando. Esse foi o foco da pregação de Paulo. Ele não pregou a si mesmo, ele não ensinou de si mesmo, ou das suas opiniões, ou das suas histórias divertidas, né? Ele pregou Jesus. A igreja só vai triunfar, a igreja só será fiel às Sagradas Escrituras se ela anunciar Jesus, somente Jesus. Primeiro proclamando, depois advertindo, ensinando a cada um. Então cada pessoa ela precisa ser exposta ao Evangelho, à pregação da palavra. Paulo ele queria que todo o Evangelho chegasse ao mundo inteiro. Ele não se conteria, era para cada homem. Ele apresentou com toda a sabedoria. Alguns vão traduzir essa palavra aqui, né, advertência, advertir como aconselhamento, né? Mas eu gosto da palavra advertir. Advertir. Nós precisamos e essa palavra ela foi meio que esquecida nas gerações hoje no contexto cristão. Nós precisamos advertir as pessoas de que elas estão em um caminho errado. Nós precisamos advertir as pessoas de que elas estão erradas, de que elas estão no pecado e esse pecado as condenará. Qual é o propósito? Depois de proclamar, depois de ensinar, depois de advertir, o fruto disso será de que nós poderemos apresentar todo homem perfeito, todo homem maduro em Cristo. Somente através da pregação, da proclamação fiel das Sagradas Escrituras. Esse é o meio, somente através disso. O objetivo dessa carta, o objetivo da pregação de Paulo era de mostrar, era ensinar cada homem para realizar essa perfeição, esse cumprimento desta palavra. E qual foi o empenho de Paulo nisso tudo? Nós encontramos no versículo 29, aliás. Para fazer acontecer isso, para fazer acontecer esse ensino, para acontecer essa proclamação, para que esse mistério, esse evangelho chegasse a todos os gentios. O que Paulo estava fazendo? Ele estava se afadigando. Em outra versão, diz aqui, e para isso eu também trabalho e luto. Ele estava se esforçando, nessa versão diz, ele estava se afadigando, se esforçando o máximo possível.
Nós, de modo nenhum, nós nos esforçamos para a salvação, mas depois que nós somos salvos, nós nos esforçamos para que essa mensagem ela chegue às demais pessoas. É evidente que a obra de Deus, ela é... Ontem eu estava acompanhando a ministração, o pastor Paul Washer, e ele justamente estava falando sobre isso. Nós precisamos entender que nós somos fracos. Saber que nós somos fracos. É importante saber que nós somos fracos. Mas é mais importante ainda saber que Deus, Ele nos usa na nossa fraqueza, na nossa pequenez. Essa é a gloriosa obra de Cristo. A palavra esforçar-se, né, significa, por exemplo, competir. Você vai correr uma corrida de 100 metros, você se esforça ao máximo para que você consiga chegar em primeiro ao final daqueles 100 metros. Paulo estava dizendo, eu me esforço com toda a minha força para que isso chegue aos demais corações. Sermos fiéis às Sagradas Escrituras, expor as Sagradas Escrituras, pregar as Sagradas Escrituras. Hoje nós somos tentados, por muitas vezes nós somos tentados. Em todo o meu tempo de pastor, muitas vezes, né, nós tínhamos o culto de ensino, e nós sabemos que o ensino ele é uma área onde o inimigo mais trabalha, onde é menos atrativo para as pessoas, e o mundo, a igreja cristã, ela está fazendo um esforço de tornar isso mais atrativo. Hoje nós vemos cada vez mais pessoas tornando a igreja mais atrativa. Não é errado você tornar a igreja atrativa desde que você seja fiel às Sagradas Escrituras. Mas o problema é quando nós preenchemos o lugar das Sagradas Escrituras com entretenimento, com vãs filosofias, com palavras, porque Paulo ele vai entrar, né, no capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer, gostaria, pois, que soubesse com grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente esse mistério. Quando é que nós vamos fazer as pessoas entender o verdadeiro mistério de Cristo? Quando nós formos e continuarmos sendo fiéis às Sagradas Escrituras. Quando é que as pessoas vão entender de fato o Evangelho de Cristo? Hoje nós temos uma igreja fraca, hoje nós temos uma igreja quase que desconhecendo quem é o seu Deus. Porque nós estamos nos abstendo, nós estamos não nos esforçando para expor o Evangelho de Cristo. Nós queremos agradar aos ouvidos, mas não a obra que Cristo nos confiou. E no versículo que nós temos em sequência, no versículo 13, ele diz assim, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E o verso 4 é o ponto fundamental. Ele diz, assim digo. Por que eu estou me esforçando tanto? Por que eu estou enfatizando tanto que vocês devem cuidar as vossas mentes? Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Essa é a nossa preocupação. Porque quando você não tem um pensamento, quando você não tem a tua mente fundamentada na palavra, você é uma presa fácil para vãs filosofias. Tudo te convence e você fica balançando para lá e para cá. Porque hoje acontece exatamente isso. Muitas concentrações, muitas pregações são como nuvens sem água. Só tem uma aparência, mas não tem conteúdo. E o conteúdo é a palavra de Deus. Pois embora esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa obra, a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Esse é o propósito de Paulo, que nós nos fundamentemos, que nós estemos radicados, as nossas raízes elas estejam ligadas à palavra de Deus. A fidelidade à palavra de Deus.
E depois de erradicados, nós podemos começar a edificar. E depois de edificar, nós precisamos confirmar essa edificação. E como é que nós confirmamos essa edificação? Ligando essa edificação através da palavra de Deus. E claro, a partir deste momento, nós podemos crescer. Não crescer para nós exibir. Mas o que diz a palavra de Deus? No versículo 7. Se nós estamos enraizados na palavra, se nós somos edificados na palavra, se nós somos confirmados na fé, então nós podemos crescer, não para nós, mas então nós vamos crescer em gratidão, em ações de graças. O que é isso? Você dar honra e glória a Deus pela tua vida. Ontem eu ainda ouvi essa mensagem. Eu estava andando e eu peguei apenas essa parte. Pastor Paul Washer, depois da ministração, depois do culto que nós tivemos aqui, ele estava ministrando. Hoje nós temos uma fobia, hoje nós temos um desejo, hoje nós queremos, como pastores, ele aponta principalmente em todo o mundo, não somente no Brasil, pastores querendo ser conhecidos. Por exemplo, na rede social. Os pastores querendo fazer a sua igreja conhecida. Mas eles não têm nenhuma preocupação de serem conhecidos por Deus. E ele diz assim: se Deus nos colocar por 50 anos, ser pastor de uma igreja de 10, 15, 20, 25 membros, devemos dar glória a isso. Porque nós estamos tão preocupados com o que o mundo vai falar, com o que as pessoas vão falar. Nós estamos tão pouco preocupados com o que Deus acha de nós. Deus, Ele apenas nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos salvou. Nós mesmos somos a glória dEle. Nós glorificamos a Deus. Nós somos filhos dEle. Deus, Ele não se impressiona com tamanho, com organização. Nós pensamos, não, mas se nós fizermos um culto numa igreja que tenha 1000 membros, isso glorifica a Deus. Não mais do que um culto como nós fizemos aqui, com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. É importante que Deus nos conhece. E isso que nós devemos espalhar para este mundo, de que mais pessoas, através da pregação na palavra, sejam conhecidas de Deus. Esse é o nosso propósito. Colocamos nós de pé.